meus amigos, ontem tivemos uma bomba na NFL. Ontem foi dada a notícia de que Maxx Crosby, um dos melhores defensores da NFL, foi trocado. Sim, Maxx Crosby foi trocado para o Baltimore Ravens, uma troca que envolveu uma escolha de primeira rodada desse próximo draft, a pick 14 do Ravens, e uma first de 2027. Essas duas escolhas foram enviadas para o Raiders em troca do Ed Maxx Crosby, que é um dos melhores da posição. Ele que vem de uma temporada muito boa, mesmo em meio ao caos que foi o Raiders, ele conseguiu uma temporada muito boa. E aí, essa troca foi mais uma, das trocas que rolaram nessa off-season. Já tivemos algumas trocas acontecendo. E aí, nesse vídeo, eu quero dar uma passada pelas principais trocas que aconteceram na NFL nessa off-season. A gente ainda deve ter outras trocas acontecendo, tá? Não sei se teremos trocas do mesmo tamanho dessa do Maxx Crosby, que foi uma troca realmente gigantesca. Mas acredito que a gente vai ter outras trocas rolando. E aí, nesse episódio, eu quero dar uma passada pelas principais e eu pretendo trazer atualizações das trocas nessas próximas semanas, Pegar ali sempre no sábado ou no domingo e fazer um compiladinho das trocas, das movimentações que aconteceram no mercado. Acho que é uma ideia boa. Se vocês gostarem, inclusive, deixem aqui nos comentários. Então, bora aqui pro resumão das trocas. Antes, só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo. Bom, vamos lá, vamos começar falando, sobre essa grande troca que rolou ontem do Maxx Crosby para Baltimore. Como eu já falei, uma first de 2026, que é a pick 14 do Ravens, e a first de 27 foram enviadas para Las Vegas em troca do Maxx Crosby, Uma troca que pro Raiders eu não acho ruim, tá? Eu esperava um retorno maior pelo Maxx Crosby, tá? 2 firsts é um retorno baixo? Não. Mas eu esperava algo a mais, porque realmente se trata de um dos melhores jogadores da posição, um jogador que tá no seu auge. Maxx Crosby tá no auge, não é que é um edge rusher que já foi pica, mas hoje não é tanto. Não, ele é pica. Maxx Crosby é pica. Então eu esperava um retorno um pouquinho maior, mas não é um retorno ruim. Ainda mais, com todo mundo sabendo que ele não iria continuar em Las Vegas, Ali na reta final da temporada, a gente teve ali um atrito entre o Maxx Crosby e a comissão técnica. Ele não gostou de ter sido tirado dos últimos 2 jogos da temporada e, pelas informações, parece que ele teve discussões e tal. Então, já todo mundo sabia que ia rolar uma separação entre as partes. E mesmo nesse cenário onde todo mundo sabia que o Maxx Crosby sairia, o Raiders ainda pegou 2 firsts. Então não é um cenário ruim, não é uma troca ruim, mas eu acho que poderia ter tido um retorno um pouquinho maior. Pro Ravens, eu acho maravilhoso. Tá? Pro Ravens eu acho maravilhoso. Ainda mais se tratando, do Jesse Minter assumindo o time agora, O Jesse Minter, que fez um trabalho muito bom como coordenador defensivo lá em Los Angeles, trabalhando com o Khalil Mack. Ele vai ter, simplesmente, o Maxx Crosby chegando no time dele. No seu primeiro ano como head coach, ele já recebe o Maxx Crosby, que vem para solucionar um dos grandes problemas que o Ravens teve na última temporada, que era pressionar o quarterback. O Ravens foi um dos piores times da liga pressionando o quarterback na temporada passada. Inclusive, isso acabava também desencadeando os problemas na secundária, que também foi problemática. Com o Maxx Crosby, isso deve ser bem cauterizado, O Maxx Crosby é um dos melhores jogadores pressionando o quarterback. Na temporada passada foram 10 sacks, com 28 tackles para perdas de jardas, melhor marca dele na carreira, inclusive. E aí ter um cara desse pressionando o quarterback vai fazer com que os ataques tenham menos tempo de explorar o fundo do campo, fazendo com que a secundária do Ravens seja menos queimada, seja menos exposta. Então, o simples fato de ter o Maxx Crosby já pode ajudar a resolver 2 dos maiores problemas do Ravens na última temporada. Então, é um cara que resolve problemas. Como eu disse, tá no auge, tá com fome, quer jogar num time forte, depois de passar anos no limbo de Las Vegas. Então, cara, eu acho que achei uma troca excelente pro Ravens. Essas picks não vão fazer falta pro Ravens.
Não vão fazer falta. Eles nunca iriam conseguir, na 14ª escolha, um jogador do impacto do Maxx Crosby. Nunca iriam conseguir. Então... E a pick de 2027 também não vai fazer falta nenhuma, porque eles seguirão tendo o Maxx Crosby, junto com o Lamar Jackson e tal. Então, é uma aquisição maravilhosa. E pra mim, pro Ravens, foi uma troca assim. Se eu tivesse que dar uma nota, pro Ravens seria tipo nota 10. E pro Raiders, talvez uma nota 8. Porque eu realmente acho que dava pra ter pego um pouquinho mais. Mas não foi ruim. Então, nota 8 pra essa troca pro Raiders. E nota 10 pra essa troca pro Ravens. Outra troca que a gente teve acontecendo foi a troca do DJ Moore pro Buffalo Bills, né? O Buffalo Bills mandou pro Chicago Bears uma escolha de segunda rodada de 26 e recebeu o DJ Moore juntamente de uma quinta rodada de 2026. Essa aqui é uma troca, cara, que eu achei muito boa pra Chicago, né? Apesar de Chicago não ter pego nenhum jogador, né? Com essa troca, Chicago consegue abrir um ótimo espaço na folha, né? Libera cerca de 16,5 milhões na folha, o que é muito valioso se tratando de um time que tá com uma folha um tanto quanto inchada, né? O Bears não tem tanto espaço assim na folha, então é importante liberar esses 16,5 milhões e tira do elenco um jogador que, com todo respeito, não vai fazer falta, tá? O DJ Moore não vai fazer falta. Ele teve uma temporada muito meia-boca, pior temporada dele, dá até pra gente falar isso, num time que já tem, né, Luther Burden, Romeo Dunze, Colston Loveland. Então, assim, alvos não vão faltar pro Caleb Williams. Não vai faltar. Então, assim, tira um jogador que não ia fazer falta, abre espaço na folha e ainda ganha um capitalzinho de draft. Então, pro Bears eu achei uma troca muito boa. E pro Bills, cara, assim, o DJ Moore é o wide receiver dos sonhos do Bills? Não é. Não é. Inclusive, particularmente, eu prefiro até o Shakir do que o DJ Moore, sendo sincero. Mas é mais um wide receiver. E é um wide receiver bom, né? Que vem de uma temporada meia boca, sim, mas é um cara que já teve temporadas muito boas. Ele não alcança 1.000 jardas desde 2023? Sim. Mas ele já teve temporadas de 1.000 jardas. Teve 4 temporadas de 1.000 jardas. Então é um wide receiver interessante. 28 aninhos ali. Ainda tem uma linha pra queimar. Então é um cara que pode ajudar. Vai ajudar o Josh Allen. Não é a ajuda que o Bills sonhava, mas é uma ajuda, né? Então, de novo, tentando dar nota, pro Bears eu acho que é uma troca nota 8. E pro Bills uma nota 7. Não, pro Bears nota 9. Porque abre um bom espaço na folha. Então acho que pro Bears é uma nota 9. Pro Bills, uma nota 7. Nota 7 pro Bills. Ganha um wide receiver a mais. Não abre mão de muita coisa. Beleza, uma segunda rodada. Será que o Bills acharia numa segunda rodada um wide receiver igual ao DJ Moore? Não sei. Não sei, sinceramente. Então, acho que pro Bills uma nota 7 e pro Bears uma nota 8, 9. Outra troca que a gente teve, e essa aqui foi uma troca também, né, relevante, foi a troca do Trent McDuffie pro Rams, né? O Rams que ama o all-in, né? O time que tem menos apego ao futuro na NFL. De novo, deu all-in, né? Fez um movimento agressivo. Eles mandaram a primeira rodada deles de 2026, que é a pick 29, a quinta rodada de 26, a sexta rodada de 26 e a terceira rodada de 27. Ou seja, mandaram 4 escolhas de draft pelo cornerback de Kansas City, Trent McDuffie. Vamos lá. Cornerback era uma necessidade de Los Angeles? Com certeza. Tá? Los Angeles precisava de reforçar sua secundária, foi um dos problemas do time na temporada. E o Trent McDuffie, mesmo não tendo tido uma temporada tão espetacular assim, cara, ele é um All-Pro. Ele foi All-Pro em 23. Ele já foi um dos melhores cornerbacks da NFL. Hoje, não sei se ele tá no Tier 1, mas ele é, sem dúvida, um ótimo cornerback ainda. Vai ter que renovar contrato? Vai. O Rams vai ter que fazer um malabarismo financeiro para conseguir encaixar o McDuffie no longo prazo?
Sim. Talvez tenha que trocar ele em breve pra aliviar a folha. Talvez. Mas no agora, que é o que o Rams tá pensando, o Rams não pensa no amanhã, o Rams pensa no agora, tá? O Les Snead, que é o manda-chuva ali das operações, ele tá pouco se fudendo pro futuro, ele tá pensando no agora. Pro agora, o McDuffie ajuda a resolver problemas, tá? Ele ajuda a resolver problemas, chega pra ser... Acho que ele vem pra ser se não o dono, um dos donos dessa secundária, tá? Eu gosto muito do McDuffie, vai fazer falta em Kansas City. Vai fazer falta em Kansas City. Então, pro Rams é um movimento agressivo. Tacam foda-se pro futuro. Pode ser visto como overpay? Pode. Mas pensando na necessidade do time de agora, eu acho que é um movimento válido pro Rams, conhecendo a cultura do time, né? A cultura do Les Snead, que é de pensar sempre no agora, tentar vencer agora a todo custo. Então, eu entendo o movimento do Rams, tanto que eu dou uma nota 8 pro movimento do Rams. Pra Kansas City, eu acho que foi melhor pra Kansas City essa troca, tá? Beleza, perde o McDuffie, vai fazer falta, a secundária fica defasada. Mas, irmão, Kansas City, nesse momento, diferente do Rams que tá atacando foda-se pro futuro, Kansas City tem que começar a pensar no futuro, tá? Tem que começar a pensar no futuro. O teto salarial de Kansas City tá, assim, no limite, né? O limite, Kansas City não tem um fio de cabelo de espaço pra trabalhar, né? Claro que a reestruturação do contrato do Mahomes deu um certo alívio, mas, cara, daqui a pouco a conta vai chegar, né? O Kansas City só tá adiando o inevitável, entendeu? Então, assim, Kansas City precisa pensar no futuro. E a troca do McDuffie, ela ajuda nessa questão. Por quê? Porque não vai precisar renovar com ele. E a renovação do McDuffie, ela vai ser cara. Vai ser cara, assim. Menos de 20 milhões por ano ele não pega. Vai ser pelo menos 20 milhões por ano que ele vai pegar. E Kansas City, com o contrato que tem o Mahomes, não pode se dar ao luxo de pagar 20 milhões por ano no cornerback. Que beleza, uma posição premium, mas você entende? Quando você tem um quarterback como o Mahomes, que recebe o salário do Mahomes, que é totalmente merecido, você tem que fazer sacrifícios, sabe? E ter cornerbacks caros é o tipo de luxo que Kansas City não vai poder ter, né? Então Kansas City se livra desse futuro problema que seria a renovação do McDuffie, pega um excelente capital de draft, que inclusive pode render um futuro Trent McDuffie, porque conhecendo o Spagnuolo, a capacidade que ele tem de tirar o máximo de jogadores que a galera nem dava muita bola, ele pode muito bem arrumar um cornerback nessa 29 e fazer ele virar o próximo Trent McDuffie, né? E é nisso que Kansas City tá apostando. A troca do Trent McDuffie, ela foi feita apostando que o Spagnuolo vai conseguir fazer um novo McDuffie, né? Ou algo próximo a isso. Então, pra Kansas City eu achei uma troca muito boa. Eu dou nota tipo 9 pra Kansas City. E pro Rams eu dou uma nota 8, porque foi um movimento agressivo, mas um movimento que condiz com o histórico recente do time e que realmente resolve um problema, né? Uma necessidade atual desse elenco. Então, normalmente é difícil ter trocas win-win na NFL. Essa é uma troca que eu consigo falar que é win-win. Eu consigo falar que é uma troca ganha-ganha, tá? Talvez um pouquinho melhor para Kansas City, mas não muito melhor assim. E para finalizar esse resumão, vamos falar sobre a troca do Dave Montgomery para o Houston Texans, né? O Houston Texans pega o ex-running back de Detroit, abrindo mão de uma 4ª rodada de 26, de uma 7ª rodada de 27 e do Juice Scruggs, né, que é jogador de linha ofensiva. O Montgomery é um running back que eu morro de amores? Não morro de amores por ele, não. Eu acho ele um running back bom running back, mas, né, não é elite, né, ainda mais jogando ao lado do Jahmyr Gibbs, que meio que ofusca muito, né, o Montgomery. Mas é um running back ok. É um running back ok que chega pra ser, né, ou pelo menos pra tentar ser a solução desse jogo terrestre de Houston, que foi muito ruim nessa temporada, né?
Houston, temporada passada, ficou em 29º em jardas por corrida, né? O Montgomery, apesar de não ser essa Ferrari toda, é um bom SUV, entendeu? Ele não é uma Ferrari, mas é um bom SUV. Um SUV honesto, Montgomery, né? Então é um cara que vai ali reforçar o jogo terrestre, vai ajudar ali, o que é muito importante, né? Houston precisa do jogo terrestre mais forte, até para facilitar um pouquinho mais a vida do CJ Stroud. Então, eu acho que é uma troca boa para Houston, não excelente, boa, uma nota 7. E para Detroit também não é uma troca excelente, mas também não é uma troca ruim, né? Perde ali o seu running back 2, vai ter que achar alguém ali para ser o 2. O Jahmyr Gibbs vai ter ainda mais volume. Então, assim, perde um cara que ajudou bastante, mas que não é um cara que dá pra dizer que é insubstituível. O Jahmyr Gibbs é insubstituível. O Montgomery, nem tanto. Ganha um capitalzinho de draft, ganha um jogador de linha ofensiva. Então, acho que acabou sendo uma troca ok pros dois times. Eu dou, tipo, uma nota 7 pra Houston. Não, eu dou uma nota 7 pra Detroit e uma nota 7,5 pra Houston. Acho que fico mais ou menos nessa, tá? Essas foram as principais trocas que aconteceram até o momento. Tivemos algumas dispensas importantes. Eu já falei sobre a dispensa do Kyler Murray. Já falei sobre a dispensa do Tyreek Hill. Não falei, mas fica aqui o registro sobre a dispensa do Stephon Diggs, né? Um bom wide receiver no mercado. Será que teremos um comeback pra Buffalo? Não sei. Mas ele tá no mercado também. Mas essas 4 foram as principais trocas que a gente teve. E essas 3 principais, né? Do Trent McDuffie pro Rams, o DJ Moore pro Bills e especialmente Max Crosby pro Ravens, foram as 3 principais. Caso hajam novas trocas impactantes, eu venho aqui para falar com vocês sobre, né? Para conversar com vocês sobre. Semana que vem eu trago aqui uma atualização. Obrigado pela sua audiência, tamo junto, deixa aí nos comentários o que você pensa sobre as trocas, se você concorda com as notas que eu dei, deixa aí nos comentários. Fiquem bem, tamo junto, grande beijo e tchau, galera, valeu!